Hebreus capítulo 2. Leremos, aliás, até o verso 4. Vamos ler até o verso 4. O título aqui na minha Bíblia é O Perigo da Negligência. Vamos lá. Hebreus 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra, falada por meio de anjos, e de toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Quero deixar também a ênfase aqui no verso 10 do mesmo capítulo 2. Nós não lemos ainda, mas quero deixar como tema. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Vamos fazer o 49 que estamos hoje. Nós vamos aprender sobre pedir a vontade de Deus. E para fazermos isto, antes de tudo, temos que entender a diferença entre vontade e desejo. Desejo é um instinto natural. Vontade é uma escolha, uma decisão deliberada, uma ação vigorosa, determinante, capacidade de fazer escolhas racionais. Tanto o desejo como a vontade, eu peguei sua definição no dicionário. Então existe uma grande diferença entre desejo, que é um instinto natural, e a vontade, que é uma capacidade de fazer escolhas racionais. E é bastante interessante nós observarmos que, dentro dos atributos de Deus, nós vemos no traço da personalidade de Deus, que nos foi revelado pelo próprio Deus nas Escrituras, que em Deus existem esses dois elementos. Existe o desejo e existe vontade. Obviamente, essas características em Deus são perfeitas. Elas não são corrompidas como no nosso caso. Que o desejo, o nosso instinto é corrompido. E que a vontade, o nosso poder de escolher coisas também é corrompido. Em Deus, tanto o desejo como a vontade são plenas, perfeitas e santas. E santos, né? Quero convidar os irmãos para vermos aqui um desejo de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4. Note. Vamos ler o 3 também para que fique mais claro. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é um desejo de Deus, tá? No entanto, nós devemos entender que Deus, Ele não age segundo o conselho do seu desejo. A informação bíblica que nós temos é que Deus age segundo o conselho da sua vontade. E a vontade é um poder racional, não um desejo, um instinto, mas um poder racional de fazer escolhas, baseados na vontade.
Vamos a um texto clássico e conhecido que Deus nos orienta. Romanos capítulo 12. Lá nós vamos observar não o desejo de Deus, mas a vontade de Deus. Romanos 12 não está se referindo ao desejo de Deus, seu instinto, mas está se referindo à sua vontade, o seu poder racional de escolhas. Aliás, o texto está falando sobre racionalidade. Ver aqui, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não estamos neste chamado da carta aos Romanos, não nos é chamado para conhecer o desejo, o instinto de Deus. De fato, Deus, por ser amor, o seu instinto, o seu desejo é que todos os homens sejam salvos e que todos cheguem ao conhecimento pleno da verdade. No entanto, Deus não é regido pelo seu desejo. Deus é regido pelo conselho da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E nós somos chamados a conhecer esta vontade de Deus. Então, para que nós possamos entender o que estamos pedindo a Deus, quando nós falamos, seja feita a tua vontade, assim nos céus como na terra, nós devemos entender essa grande diferença entre desejo e vontade. Entender também que existe uma fagulha, resquícios em nós, da imagem de Deus, da qual originalmente a humanidade foi criada nos nossos pais, na inocência, no Éden, Adão e Eva. E esses dois atributos são perfeitos em Deus, tanto desejo como vontade. Mas repito, Deus age segundo o conselho da sua vontade e não do seu instinto. Deus age de forma racional e a sua vontade, de tanto oferecer misericórdia ao homem pecador, como de fazer justiça ao pecado cometido, essa vontade é que prevalece e é assim que Deus age. Então, irmãos, para que fique mais claro essa diferença entre desejo e vontade, imagine um homem que deseja comer um produto industrializado, cuja embalagem vem uma advertência que aquele produto ele é confeccionado com gordura trans, que é algo prejudicial à saúde. Então, este homem ele tem o desejo de comer aquele produto, mas a sua vontade é permanecer saudável. Ele não quer obter uma doença, a vontade que ele tem é permanecer saudável. Então, ele decide, baseado não no seu desejo de comer aquele produto, mas na sua vontade de permanecer saudável, então ele decide comer uma salada de alface. Então ele teve o seu instinto, que foi o desejo de comer aquele produto. Mas ele agiu conforme a sua vontade de se manter saudável, a sua vontade racional de se manter saudável. E isso, obviamente, o levou a esta escolha racional. Então, quando pedimos, seja feita a sua vontade, nós estamos escolhendo racionalmente que prevaleça a vontade perfeita de Deus em detrimento aos nossos instintos naturais de homens caídos. A Santa Palavra de Deus nos ensina no famoso capítulo do apóstolo Paulo, capítulo 2 aos Efésios, que alguns estão mortos em delitos e pecados, e outros foram vivificados. Que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas alguns de nós fomos vivificados. Os que estão mortos em delitos e pecados agem segundo o seu instinto natural, agindo conforme a força dos pensamentos. Mas ele está ligado ao seu instinto natural. Aquele que é vivificado por Deus, ele pode conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, conforme vimos aqui na carta aos Romanos. Então, embora ainda seja mantido nele
os seus desejos, o seu instinto natural, ele tem a consciência, o seu estado de consciência desperto, vamos dizer assim, iluminado, onde ele pode entender que ele tem a sua vontade que pode prevalecer. E ele pode fazer escolhas. Então, enquanto o homem caído, ele pode olhar e falar, olha, eu tenho um instinto natural que me faz desejar isto, mas a minha vontade é me manter fiel a Deus. É exemplo do homem que, no instinto natural, desejou comer aquele produto industrializado, mas a sua vontade era permanecer saudável fisicamente. O homem regenerado, ele continua tendo seus instintos naturais, mas ele tem condições agora de olhar para si mesmo e falar, olha, a minha vontade é ser fiel a Deus, então eu quero fazer a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável e não satisfazer esse meu instinto natural. Então, irmãos, quando nós pedimos, seja feita a tua vontade, nós estamos escolhendo racionalmente que prevaleça a vontade perfeita de Deus e não os nossos instintos naturais de homens caídos. É assim que surge o mal. O mal é a corrupção da vontade. Existe uma discussão de séculos, quem criou o mal? E quem chegou mais perto de uma explicação mais lógica foi Agostinho. Mas, eu digo aos irmãos, que o mal é a corrupção do bem na vontade da criatura. Quando a vontade da criatura é manter-se na vontade boa e perfeita do Criador, ela está bem. Quando a vontade da criatura passa então a decidir pelos seus instintos, então acontece uma corrupção do bem na vontade da criatura e aí surge o mal. Aí é produzido o mal. Agora, imagine um homem com fome e frio, à noite, numa estrada escura, mas sem os faróis do carro. Seu instinto pode o fazer desejar seguir viagem numa estrada perigosa, onde ele vai seguir sem ver nada. Seu instinto pode fazê-lo desejar isso, chegar logo em casa para se aquecer e se alimentar. Mas a sua vontade racional, na sua vontade racional, ele deve escolher primeiro consertar os faróis antes de seguir a viagem. Então ele vai ligar para algum profissional para que vá socorrê-lo ali, para que ele possa consertar os faróis para seguir uma viagem segura. Mesmo que o instinto dele o esteja impulsionando para se alimentar e se aquecer logo. Esse é o desejo dele. Mas a vontade racional, ele fala, olha, vou correr um risco muito forte, minha vontade é permanecer vivo. Minha vontade é não sofrer acidentes. Então, eis aí a diferença. Então, quando nós pedimos a Deus, seja feita a sua vontade, nós estamos dizendo para Deus, Senhor, que o nosso instinto natural não prevaleça na nossa vida acima da sua vontade que é perfeita, boa e agradável. Note uma coisa importante, note o amor, note a misericórdia de Cristo ao ensinar esta oração. Lembra que ele ensina esta oração quando nós falamos isso no primeiro dia, né? Quando um dos seus discípulos fala, Senhor, nos ensina a orar, como João ensinou os seus discípulos. Então, assim, atendendo ao pedido de um dos seus discípulos, ele ensina esta oração. E ele inclui nesta oração este pedido, porque ele sabe que os nossos instintos naturais podem suplantar o que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus. E é o que não poucas vezes os professos cristãos fazem. Eles oram pedindo sobre seus desejos, seu instinto natural. Eu vi uma vez um pregador desses famosos aí de internet que ele falou, olha, fé, e ele falou com bastante propriedade. Ele falou assim, fé não é determinar, eu determino que isso seja feito, eu determino que aquilo seja feito, determino que isso aconteça. Isso não é fé. Fé é dizer, seja feita a sua vontade. Isso que de fato é ter fé. Então, irmãos, assim pedimos
prevaleça a sua vontade sobre os meus instintos, que é o que nós lemos aqui de 2, 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra, falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É uma pergunta que é feita aqui. Como nós vamos escapar se nós, conhecendo essa verdade que nos foi proclamada, que nos foi dita, nós simplesmente abandonarmos a vontade racional, a vontade de Deus, e nos basearmos e vivermos segundo os nossos desejos, nosso instinto natural, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, ou seja, os apóstolos, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres. Por quem? Pelos apóstolos. Esses sinais e prodígios eram manifestos no ministério apostólico e não em todos os cristãos. E por distribuições do Espírito Santo, segundo o quê? A vontade de Deus, que é como Deus age, segundo a sua vontade. Agora eu convido os irmãos para a leitura aqui a partir do verso 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo, que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, veja bem, não todos, muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ou seja, nós não estamos desamparados. E quando nós oramos, seja feita a sua vontade, nós estamos apelando por ajuda, porque os nossos instintos naturais, eles vão nos sufocar. Mas, irmãos,
não a salvação de todos, como é seu desejo revelado na carta a Timóteo. Veja o verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Se você faz parte desses muitos filhos, e não do universo de todas as pessoas do mundo, se você faz parte desses muitos filhos que foi conduzido à glória, tenha gratidão, porque você foi conduzido à glória pelo sofrimento do autor da tua fé. A tua fé não brotou de você mesmo. A tua fé não brota da sua bondade, ou do seu intelecto, ou das suas obras. Existe um autor dela. A sua fé foi produzida em você através da santa palavra de Deus que agiu e que operou em você. E assim você foi conduzido à glória. Então nós devemos ter gratidão por este, tá? Mas veja bem, não a salvação de todos como vimos aqui, mas ele socorre a descendência de Abraão. Veja o verso 16. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. E vamos ver quem é essa descendência de Abraão, que o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 3. Versos 7 a 9. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, embora Deus tenha o desejo de salvar todos, Deus não vai salvar todos, porque Ele vai agir segundo o conselho racional da sua vontade. E a sua vontade é conduzir à glória os filhos da fé, que são a descendência de Abraão, que são os filhos da fé. Então a terceira petição, irmãos, é: seja feita a tua vontade, nos céus e na terra. Isto quer dizer, em tudo. Nos céus e na terra. Na tua vida espiritual e na tua vida secular. Isto inclui, quando fala nos céus e da terra, isto inclui a nossa vida totalmente também. Esta é a vontade que deve superar em mim. Esta é a vontade que deve prevalecer em mim. Tá? Mas essa vontade, ela deve superar em mim os meus desejos, a vontade da sociedade sobre mim e a vontade da minha família sobre mim. Porque quando nós pedimos, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra, ou seja, plenamente em todo lugar, eu estou pedindo a Deus: Senhor, não prevaleça os meus desejos instintivos, não prevaleça a vontade da sociedade, a moda, a forma que o mundo está sendo conduzido, os padrões que o mundo está cultivando. Senhor, não prevaleça sobre mim a vontade da minha família. Não é a vontade da minha família que eu devo fazer. Não é isso que estou pedindo. O que estou pedindo é que seja feita a sua vontade. Porque a vontade da sociedade, ela não é boa, perfeita e agradável. A vontade da nossa família, ela não é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes ela nos afasta da caminhada a Deus. Nos afasta de cumprir os mandamentos. Principalmente o quarto mandamento. É uma realidade isso, irmãos. Nós devemos cuidar, obviamente, da nossa família, né? Não estou falando de um afastamento. Estou falando do que seguir. O que deve ser soberano em nós é a vontade de Deus. É isso que pedimos na oração. Seja feita a tua vontade. E não seja cumprido, satisfeitos os meus desejos instintivos. Não seja feita a vontade que a sociedade tem sobre mim. A sociedade quer uma igreja que tenha padrões da sociedade atual. Quero que o cristão tenha padrões da sociedade atual. Não seja feita essa vontade.
um filme muito famoso esses dias aí, tentando impor sua vontade a meninas, para criar uma futura geração, né, de mulheres totalmente independentes e livres, como se fosse possível alguém ser totalmente livre, um ser humano ser totalmente livre, homem, mulher ou qualquer ser humano. E também que não prevaleça a vontade da minha família sobre mim. Olha só, irmãos, que coisa interessante, é uma questão de fé. Crer que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é uma questão de fé. Adão e Eva fizeram o contrário da resposta da pergunta 124 do Senhor 49. Vamos relembrar a pergunta 124. Qual é a terceira petição? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é, que concedas a nós e a todos os homens que renunciemos à nossa própria vontade e sem murmuração obedeçamos a tua vontade, a única que é boa. Também que concedas que todos cumpram os deveres de seu ofício e vocação, tão voluntária e fielmente como os anjos dos céus. Adão e Eva fizeram o contrário disto. Tá? Vamos ver aqui no livro dos Gênesis, capítulo 3, versos 5 e verso 6. Verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eva está respondendo a Satanás, que faz a pergunta, né? E Eva demonstra conhecer qual é a vontade de Deus. Verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Agora veja a postura de Eva, que estava firme na vontade de Deus. Veja a postura de Eva diante da influência. Diante da influência, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos, sem meias palavras, o mundo quer influenciar a nossa vontade. Veja aqui, ó, verso 6. Vendo a mulher, depois... Ela estava totalmente firme e diz para a serpente qual era a vontade de Deus. Depois que a serpente argumenta, ela parece que muda, ela muda o olhar. Ela tira o olhar da vontade de Deus e o foco passa a ser outras coisas. Possa ser o fruto. Olha, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento. Ela encontrou 3 belezas, 3 argumentos na árvore, que ela nem se preocupava com isso antes da influência. Antes da influência, ela estava firmada e centrada na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Após a influência, o foco dela mudou e ela começa a encontrar belezas naquilo que ela não podia fazer. E ela começa então a instigar o seu instinto natural. Porque o que ela viu? Ela viu que a árvore era boa para se comer. Instinto natural. Agradável aos olhos. Instinto natural. E desejável para dar entendimento. Instinto natural. Então o que ela fez? Tomou da árvore, comeu e deu também ao seu marido. Agora preste muita atenção. Eva fez a vontade dos outros. Ela fez a vontade de Satanás. Ela fez a vontade dos outros. Ela deixou prevalecer nela o seu desejo, em detrimento à vontade de Deus. Ela deixou prevalecer nela o seu desejo. Ela começou a agir de acordo com o seu instinto agora, não mais com a vontade de Deus. Porque na ação, ela induziu seu marido a cometer o mesmo erro. E Adão, por sua vez, abandonou a vontade de Deus e fez a vontade da sua mulher. Por isso que eu digo, não eu, mas as Escrituras,
que quando nós pedimos, seja feita a sua vontade, não é que seja satisfeito os meus desejos, não é que seja feita a vontade da sociedade sobre mim, e nem mesmo a vontade da minha família sobre mim. Mas sim que seja feita a sua vontade, tanto na minha vida secular, como na minha vida espiritual. E por que nós devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa? Porque não entrarão no reino os que não a fazem. Não entrarão no reino de Deus os que não fazem a vontade de Deus. Certamente morrerão. Aquela lei que Deus deu para Eva existe ainda. Deus renovou o pacto, que era com Adão, Deus renovou com Cristo. Mas a lei é vigente, Deus nunca vai voltar atrás na sua parte da aliança, Ele nunca vai renegar a sua parte da aliança. Então nós devemos fazer a vontade de Deus, porque não entrarão no reino os que não a fazem. Convido a amada igreja para a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Talvez tenha alguém na sociedade tentando te impor vontades que diga Senhor, Senhor. E você fala, essa pessoa aí, ela é cristã, eu vou seguir a vontade dela. Mas aqui está dizendo, nem todo que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Talvez tenha alguém na sua família que diga Senhor, Senhor, e que te influencia a fazer a vontade dela. E você pense, não, mas essa pessoa é cristã, ela é devotada a Deus, eu vou seguir a vontade dela. Mas aqui diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas quem entrará no reino dos céus? O que fizer a vontade do Pai. Sem fazer a vontade do Pai, não haverá ninguém que vai entrar no reino dos céus, mesmo que diga Senhor, Senhor. Mesmo que atenda às vontades de quem diz Senhor, Senhor. Tem gente pregando o inverso da Bíblia hoje em nome de Deus, em nome de Cristo. Dizendo Senhor, Senhor. Em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo. Porque devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa? Porque não entrarão no reino dos céus os que não a fazem. Porque não há proveito algum em priorizar a nossa vontade e perder a nossa alma. Está aqui em Mateus 16, verso 24 a 26. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, instintos naturais, negue seus desejos instintivos, tome a sua cruz e siga-me, ou seja, toma a cruz, faça a vontade do Pai. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, acha-la-á, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Irmãos, vivos no mundo, uma média de 7 bilhões de pessoas. Imaginem tantos séculos de história da humanidade, quantas pessoas já viveram. Agora, tente imaginar, eu sei que matematicamente, embora matematicamente eu sou péssimo, né? Mas eu sei que não vai dar para elaborar um número, nem na imaginação. Mas tente imaginar quantas pessoas passaram sua vida sem fazer a vontade de Deus, que quando chegaram diante de Deus, pensaram, o que eu vou dar agora? Tente imaginar isto, porque isto é um dia que fatalmente vai chegar a todos. O único fatalismo que existe na Bíblia é que um dia todos nós estaremos diante do justo juiz, e as nossas obras nos acompanharão. Isso fatalmente, irremediavelmente assim. E eu quero lembrar aos irmãos, o Deus misericordioso e o Deus justo. Essa é a vontade racional de Deus. Usar de misericórdia e justiça. A misericórdia, Deus enviou seu Filho. A justiça será sem misericórdia. Será justiça, justiça. Então a misericórdia foi sem justiça, não injusta, mas não justiça, mas misericórdia. Porque por justiça todos deveriam ser condenados. Então,
A eleição dos santos, vamos dizer assim, ela não é uma doutrina justa, não é injusta. Ela não é justa, ela é misericordiosa. Agora, o inferno é uma doutrina justa. E nessa doutrina da condenação do inferno, não há misericórdia. Então a misericórdia, Deus age do conselho da sua vontade, misericórdia e juízo. A misericórdia nós podemos respirá-la hoje. Senhor, veio buscar e salvar o perdido. Tem misericórdia de mim. Que meus instintos, que a vontade da sociedade onde eu vivo, a vontade da minha família, não me sufoquem. Não sufoquem a vontade do Senhor. Que não haja corrupção no bem da minha vontade, porque a minha vontade é permanecer na sua vontade. Por isso que nós oramos, seja feita a sua vontade. Entende, irmãos? É por isso que nós devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa, porque não entrarão no reino dos céus os que não a fazem. Porque não há proveito algum em priorizar a nossa vontade e perder a nossa alma. E o principal de tudo, porque Deus tem direito ao que é dele. Veja aqui, Salmo 24, verso 1. Nós conhecemos muito bem. Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então por que eu tenho que fazer a vontade de Deus? Porque eu não pertenço a mim mesmo. É direito de Deus. É direito daquele que usou não de justiça, mas de misericórdia para comigo, através do sofrimento, e muito sofrimento, do autor da minha fé, para me conduzir à glória. Esse foi o objetivo. Me salvar. Salvar a você. Então, irmãos, para concluir este pequeno sermão, como saber a vontade de Deus? João capítulo 5, verso 39 diz que é examinando as Escrituras. A única forma de nós sabermos qual é a vontade de Deus, não é algo sobrenatural que vai acontecer, mas é analisarmos o que está revelado por Deus. Pedindo que o Espírito Santo nos ilumine nessa palavra revelada. Que aí nós vamos conhecer qual é a vontade de Deus. E não a vontade da sociedade, não a vontade da família, não a vontade dos não o meu desejo, dos meus instintos naturais. Para nós finalizarmos, uma pequena ilustração. O rapaz procura uma fonte de renda e começa a fazer coisas ilícitas. Um ano depois, ele tem contato com as Escrituras. E ele então para de fazer essas coisas ilícitas e procura um emprego honesto. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque lendo as Escrituras, ele viu qual é a vontade de Deus. Nas Escrituras é que ele aprendeu qual é a vontade de Deus. E é por isso que ele mudou a sua postura. Ele parou de fazer o seu instinto natural, que mesmo sendo ilícito aquilo, ele estava ganhando dinheiro, para ele estava satisfazendo o seu desejo. Mas ele viu que aquela não era a vontade de Deus. E foi através das Escrituras que ele viu qual é a vontade de Deus. Então nós devemos fazer a vontade de Deus. Porque nós não pertencemos a nós mesmos. Porque nós pertencemos a Deus. Não só nós, o mundo, as coisas que estão na terra, as pessoas, tudo pertence a Deus. E Deus tem direito ao que é dele. Então quando nós pedimos, amados irmãos, seja feita a tua vontade, eu estou entendendo perfeitamente que existe um instinto forte em mim que produz desejos, mas que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, mesmo como ser caído, eu devo fazer como aquele homem que teve o desejo de comer o produto industrializado, mas tinha vontade de se manter saudável. Eu sei que eu convivo com os meus instintos, eu sei disso, que eu convivo com os meus desejos, mas a minha vontade deve ser de fazer a vontade de Deus, racionalmente, entender isso racionalmente, porque isso é bom, perfeito e agradável. A Ele pertence todas as coisas. Eu quero convidar a amada congregação